Fala galera, John, professor de preventiva aqui da Medway, e a gente vai dar sequência ao nosso terceiro vídeo sobre estudos epidemiológicos aqui no Estudaço. Galera, nos últimos estudaços vocês viram o que era um estudo descritivo, o que era um estudo analítico. Dentro do analítico a gente viu duas coisas, que eles servem para comparar entre grupos alguns parâmetros e fazer inferências estatísticas para a gente entender como que isso se comportaria dentro de uma população fonte. Tudo bem? Além disso, a gente viu que os estudos analíticos são 7 e eles podem ser diferenciados entre experimentais ou observacionais. Agora, tem uma outra característica que a gente vai ajudar a dividir os estudos analíticos, que são os 7. A gente pode fazer uma comparação entre grupos de indivíduos que foram selecionados para a gente fazer uma comparação, ou então eu posso não notar tanto e não controlar tanto os grupos de indivíduos e sim olhar como que uma determinada característica se comporta dentro de populações, basicamente distritos geográficos, cidades, municípios, países. Notem que o nível de análise ele pode se diferenciar então do tipo individuado, quando eu tenho essa comparação de grupos de pessoas e uso isso para comparação estatística, ou então agregado, quando a população em si não importa tanto, e sim mais o território. Eu quero saber como se comporta dentro de um território que a gente pode chamar às vezes também de clusters, que dentro do inglês, né, seria a tradução de conglomerados, agrupamentos, tudo bem? Então notem que a gente vai dividir agora os estudos em individuados ou análise agregada. Bora conferir? Começando então pelos estudos individuados. Aqui já cantei a bola para vocês que os grupos serão selecionados e que cada indivíduo vai ajudar a gerar um dado para nossa análise estatística. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês e vocês vão conferir em tela. Digamos que dentro do estado de São Paulo eu tenho uma amostra de 1000 pessoas, 1000 indivíduos, e eles vão ser entrevistados ao longo de um período de tempo, no qual serão inquiridos, serão questionados a respeito de fatores de uso ou não de álcool, e a gente vai analisar o desfecho de alcoolismo ou não, beleza? Notem aqui que tem duas características que são muito importantes quando a gente está diante de um estudo individuado. A primeira delas é que a grande maioria dos dados eles surgem de dados primários, ou seja, os dados eles não vêm de outras fontes de informação. Eles são coletados e produzidos pelo pesquisador para essa pesquisa, ok? Isso é bem importante. E a outra coisa, quando a gente for diferenciar em grupos, a unidade de análise é individuada, porque a gente vai dividir os grupos basicamente em características, então pessoas que tinham algum fator de risco conhecido para alcoolismo ou não, indivíduos que não tinham, e esses grupos diferenciados, o nível individual é que vai contar para análise estatística. Combinado? Mas John, como se comportam os estudos de unidade de análise agregada? Notem que aqui não me importa tanto como essas variáveis se comportam no nível individual. Aqui eu vou dividir em grandes grupos por localização geográfica, por exemplo. Eu quero comparar, não importa se a população é muito diferente entre si ali, eu não vou ter tanto rigor em relação a isso. O que eu vou ter é de selecionar essas regiões, tá bom? E eu vejo como que essa variável se comporta em relação a cada região. Vejam esse gráfico extremamente clássico dos estudos ecológicos. No eixo X, ele coloca o consumo em gramas de alimentos com gordura, tá certo? E no eixo Y, eles correlacionam com a taxa de incidência, ou seja, de casos novos durante esse período analisado, de câncer de mama. E vejam que eles fazem a correlação baseada em estados, países. Não importa se foi um grupo que teve maior ou menor consumo de gordura. O que eles querem é uma diferenciação em cada território. E aí, a partir da dieta em quantidade de gordura, vocês conseguem ver que os países com menor consumo de gordura têm uma menor incidência de câncer de mama em relação aos países que têm maior consumo de gordura, que têm uma maior incidência. A comparação se dá entre os países, tá certo? E não em grupos de pessoas que vão ali analisar esse desfecho. Combinado? E aí, a gente consegue diferenciar os estudos agregados de individuados e ganhar mais um nível de detalhe no nosso delineamento de estudos. Na última vez a gente viu que os únicos intervencionistas eram os ensaios comunitário e clínico.
Mas agora a gente vê que tem uma diferenciação entre eles e já define o que é um ou outro. Porque o ensaio comunitário é uma intervenção aplicada em distritos, territórios, áreas, comparado com grupos que não receberam essa intervenção, e eu vejo uma unidade de análise em relação a essas áreas geográficas delimitadas. Enquanto o ensaio clínico é uma intervenção aplicada em grupos de pessoas, com uma amostra bem definida de quem vai receber uma intervenção ou não, e a comparação estatística se dá dentro das variações desse próprio grupo. Combinado? Em relação aos observacionais, a gente tem 3 estudos de unidade de análise individuada, que é o transversal, o coorte e o caso controle, e unidade de análise agregada, a gente tem 2, que na realidade é um e sua subdivisão, que são os estudos ecológicos, os principais disparadamente, e a série temporal, que é um tipo de estudo ecológico, no qual eu tenho um acompanhamento através de um período de tempo desse dado e de como essa variável se comporta no nível agregado ou populacional. Combinado? Ganhamos mais uma camada de complexidade e a gente se vê no próximo estudaço. Deixa aí se está curtindo essa série para eu fazer mais e mais vídeos. E se vocês estiverem curtindo, eu vou fazer os próximos estudaços aí contemplando 1 ou 2 estudos específicos dos analíticos para que vocês fiquem feras nesse assunto. Forte abraço, tamo junto, até a próxima!